Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de algumas teses e argumentos centrais para o direito à cidade e para a Revolução Urbana, que são dois livros do Henri Lefebvre. Então, lefevrianas, lefevrianos e lefevrettes, já deixem aí seu like e se inscrevam no canal. Quando eu falo do pensamento do Lefebvre sobre cidades, eu sempre reforço que ele não trata apenas das estruturas espaciais físicas. E isso diz pelo menos duas coisas para a gente. A primeira é que o Lefebvre entende a sociedade do seu tempo a partir do fenômeno urbano. E a segunda coisa é que a transformação que o direito à cidade visa não é apenas garantir acesso às cidades como elas estão hoje, mas uma mudança desde as raízes em toda a vida social. Nesses livros, o Lefebvre está pensando uma outra forma de viver juntos. E o que ele entende por uma possível sociedade urbana é uma sociedade livre e efetivamente democrática. Não por acaso, já na abertura do livro de 68, ele diz que o direito à cidade é condição de um humanismo e de uma democracia renovados. E no livro de 70 ele reforça: a revolução urbana e a democracia concreta coincidem. Ao pensar o seu tempo, Lefebvre argumenta que a modernização se deu num duplo processo, isso é, a industrialização e a urbanização. Para o Lefebvre, o crescimento das forças produtivas, ou seja, a industrialização, foi o motor para a formação da sociedade moderna. Porque foi ela a força indutora para o aumento na geração de riquezas, para as mudanças na organização do trabalho. Ela foi a causa da ampliação dos mercados, da comunicação e da interdependência entre as nações. E por isso a industrialização continua a ser o ponto de partida da análise. Mas desde os anos 40, o Lefebvre já tinha notado que a industrialização não levava a uma transformação da vida cotidiana. Por isso, ele vai dizer que ela acelera o crescimento, a produção de bens e mercadorias, mas precisa ter uma orientação e finalidade, isso é, um sentido. Quando ele olhava para a indústria, percebia que a distância entre quem pensa e quem executa ficava cada vez maior. E isso fazia com que os trabalhadores ficassem cada vez mais alienados do processo de produção e de parte dos resultados do próprio trabalho deles. E foi também com a indústria que se consolidou a separação entre aqueles que detêm capital e os que necessitam vender sua força de trabalho e viver de salário. Por realizarem tarefas tão repetitivas, cansativas, esses trabalhadores e trabalhadoras precisam de momentos de um lazer passivo e de uma reclusão na vida privada. O que acontece é que esses momentos são parte da reprodução de uma vida empobrecida, vazia de sentido, quase desumanizada. Numa imagem, é o homem que chega da fábrica acabado e deita no sofá assistir TV. Juste en face du but défendu par Jean-Paul Bertrand-de-Man. Suzic, Zaramba. Nesse duplo processo da industrialização e urbanização, o elemento cidade existe desde muito antes da Revolução Industrial. Na Grécia clássica, por exemplo, a cidade foi o centro da vida social e criou as condições para o florescimento dos códigos escritos, da filosofia e da democracia. No fim da Idade Média, com o crescimento dos excedentes agrários, as cidades estiveram ligadas ao renascimento do comércio, à reunião dos avanços técnicos e à geração de novas formas de vida. Nos séculos 18 e 19, a indústria foi, em parte, responsável por essa implosão e explosão das cidades europeias, a chamada urbanização desurbanizante. Nas primeiras revoluções industriais, das máquinas a vapor, indústrias têxteis e metalurgia, as fábricas tenderam a se instalar fora das cidades, na busca por matéria-prima, fonte de energia, facilidade de escoamento da produção. Mas ainda assim, as cidades permaneceram como local de reserva de mão de obra e como centro de comercialização dessas mercadorias. Portanto, as cidades desempenharam um papel fundamental na arrancada da indústria. Além de Paris, o Lefebvre lembra de Grenoble, no sudeste da França, e, na Itália, de Veneza e sua aglomeração em Mestre.
Essa explosão dos núcleos urbanos tradicionais se deveu também à atuação do Estado, e isso fica mais evidente a partir de alguns exemplos históricos. O primeiro deles está na Paris da segunda metade do século XIX, quando, em plena marcha da Revolução Industrial, a cidade assistia ao acúmulo de capitais pela burguesia ascendente e, ao mesmo tempo, ao aumento da população que vivia em condições insalubres, e por isso também se insurgia de tempos em tempos. Foi nesse contexto que o prefeito de Paris, Georges Haussmann, inaugurou uma retórica conservadora que vocês devem conhecer bem. Ele se valeu do pretexto da ordem, da saúde, do embelezamento para fazer uma verdadeira limpeza social, que removeu as camadas populares da área central, tirando elas da vista e lançando elas lá para longe, para os subúrbios e áreas menos valorizadas. E nesse mesmo processo, o solo urbano, onde agora se concentravam infraestruturas e serviços, foi convertido não num bem para a coletividade, mas numa nova forma de geração de lucros e renda para as camadas dominantes. E isto é que é uma urbanização como estratégia de classe. Outro momento bem ilustrativo desse duplo processo acontece nos anos 1950, 1960, quando era prioridade reconstruir o território destruído pela Segunda Guerra Mundial. Os estados investiram forte para prover habitação para as classes operárias e induzir o crescimento econômico em setores considerados estratégicos. O Lefebvre nota que, nesse período, o espaço é produzido tendo em vista um crescimento planificado, ou, dito de outro modo, cidades inteiras são feitas de acordo com a racionalidade da indústria. Os espaços funcionais não eram pensados para a vida urbana e nem pela população. Eles eram funcionais para o que os governantes consideravam seu progresso. E para o Lefebvre, na realidade, esse planejamento contribuiu para o isolamento e a desagregação da vida urbana. Os maiores exemplos desse urbanismo segregador são os conjuntos habitacionais nos subúrbios parisienses e as cidades novas, como Mourens, que ele analisou. E ainda sobre o processo de urbanização, Lefebvre notou que ela vinha se intensificando como uma tendência incontornável, em escala planetária, a tal ponto que o espaço se tornaria um bem em disputa e seus recursos escassos. Como lembra no livro A Revolução Urbana, eu vou citar, o capitalismo parece esgotar-se. Ele encontrou um novo alento na conquista do espaço. Em termos triviais, na especulação imobiliária, nas grandes obras dentro e fora das cidades, na compra e venda do espaço, e isso em escala mundial. Com essas mudanças todas, o Lefebvre passa a fazer uma distinção teórica que a gente precisa prestar atenção, porque sempre houve ela por aí. É entre a cidade e o urbano. A cidade se remete à estrutura física tradicional, ao núcleo histórico que foi implodido e explodido. Já o fenômeno urbano, ou só urbano, é o objeto entendido agora em sua complexidade, o que inclui as relações e processos sociais, inclui suas latências e virtualidades. Afinal, para o Lefebvre, fazer teoria significa perguntar pelo possível. E no urbano, na sociedade urbana, está a possibilidade de uma sociedade livre da escassez e de opressões. Vamos voltar agora a uma passagem sobre a tese do duplo processo que sintetiza quase tudo que eu disse até aqui. Marx não mostrou, em sua época não podia fazê-lo, que a urbanização e o urbano contêm o sentido da industrialização. Ele não viu que a produção industrial implicava a urbanização da sociedade e que o domínio das potencialidades da indústria exigia conhecimentos específicos concernentes à urbanização. A produção industrial, após um certo crescimento, produz a urbanização. Fornece as condições desta e lhe abre possibilidades. A problemática se desloca e torna-se problemática do desenvolvimento urbano. Com essa tese, o Lefebvre defende que, em nosso momento histórico, a problemática urbana ganha uma importância fundamental, maior até do que aquelas ligadas estritamente à indústria. Para entendermos por que, é preciso atentar para a seguinte distinção. A industrialização esteve ligada às estratégias de crescimento, que é, por sua vez, da ordem do avanço produtivo quantitativo. E, como vimos, uma sociedade industrializada pode reproduzir desigualdades, trabalhos desumanizantes, lazeres passivos e segregação. Para o Lefebvre, o crescimento através da indústria produz meios. Esses meios só cumprirão seus fins se passarem por uma virada qualitativa, pensada enquanto um desenvolvimento urbano.
Lembra que eu falei que a sociedade urbana concretizava uma democracia efetiva? Então, o desenvolvimento pode dar uma orientação redistributiva e democratizante para a economia. Para o Lefebvre, seria desenvolvimento urbano uma produção voltada para a abundância coletiva, para o acesso a bens e recursos que permitissem o pleno florescimento de todas e todos, interações sociais mais ricas, generosas, o que abriria os sujeitos para formas inventivas de felicidade e fruição, que estão muito além do lazer passivo e da ideia de consumo. E isso só se daria com a efetivação do direito à cidade, numa sociedade urbana, uma democracia concreta que se institui com uma revolução urbana. Dessas teses, entendemos também que o Lefebvre foi um crítico à ideologia do progresso, que prevalecia na burguesia industrial francesa, nos agentes do welfare state europeu, no produtivismo soviético e ainda mais no modelo estadunidense. Sua crítica ao progresso e ao produtivismo da indústria se torna mais contundente quando ele o relaciona com a corrida armamentista. Eu cito: "Os homens não lutam e não morrem por toneladas de aço, nem por tanques ou bombas atômicas. Eles aspiram à felicidade, não a produzir." É evidente que desde lá o mundo mudou bastante, mas ainda é urgente nos perguntarmos sobre o sentido do crescimento. Isso é, como é possível construirmos uma economia e uma sociedade no sentido do desenvolvimento urbano, do florescimento de todas e todos? É uma questão que só resolveremos coletivamente. E óbvio que eu não vou tentar respondê-la aqui. Para finalizar, só vou lembrar de alguns debates ligados a esses temas. Primeiro, com a urbanização e o produtivismo que se estendem por todo o globo, se valendo de recursos naturais limitados, uma crise ambiental é um risco real. A destruição da Amazônia e as mudanças climáticas são exemplos importantes. O segundo debate: há formas de obter riqueza que se dão por meio do deslocamento no espaço. Por exemplo, quando grandes empresas migraram sua produção para locais com mão de obra mais barata, como aconteceu a partir dos anos 1970. Ou então, na escala da cidade, quando um loteador compra um terreno lá na área rural e pressiona a prefeitura para fazê-la virar área urbana com infraestrutura. E um terceiro debate: as formas de protesto e de organização de poder popular também não são mais como na época industrial, mas se valem sim dos atributos e recursos urbanos. E eu não preciso dizer que esses debates são muito atuais, né? Por essas e outras que o Lefebvre ainda é um autor tão lido. E eu sei que nesse vídeo a gente passou por muitos pontos. Muita coisa merece mais atenção, mas eu vou fazer outros vídeos sobre o pensamento do Lefebvre, tá? Então, vocês podem me mandar questões e sugestões, beleza? E aquele abraço.